As minhas primeiras palavras são para agradecer o convite, né? E, na verdade, uma oportunidade que eu considero até um privilégio, porque, Nivaldo, não sei se eu já lhe disse isso, você não disse, vou dizer agora, mas eu adoro falar para gente mais jovem do que eu, porque é um pessoal que está com a mente aberta ainda e pode receber as informações que você tem para transmitir de forma bem mais acolhedora e, eventualmente, mais frutífera também. Não que eu não goste de falar para quem tem mais idade do que eu, falo também, mas eu gosto mais da questão pessoal, né? Gosto mais de falar para os jovens. De modo que estou muito satisfeito com essa oportunidade. E o professor Nivaldo me deixou à vontade para escolher, escolher o tema. E então, como vocês vão ver na apresentação, que eu vou iniciar agora, deixa eu compartilhar aqui a tela. Nossa turma hoje tem mais gente, porque tem uma prova de estatística aí que acabou com a turma, né? Já ouvi falar isso. É, somos Vamos ver seis, se né? funciona. Não sei se vocês conseguem ver o título aí da apresentação. Perfeitamente. Sim, professor. Exatamente, né? E conseguem ver a seta do meu mouse que está passeando na tela. Perfeitamente. Ah, então tá ótimo. Então é um título, eu diria até curioso, né? Fenômenos neurofisiológicos com modulação dicotômica. Vamos ver que danado vem a ser isso, né? E como subtítulo, análise de variáveis nutricionais. Bem, acho que todos já sabem, mas não custa repetir, e nós nos dedicamos àquela parte da ciência que utiliza estudos em modelos animais. E essa área do conhecimento tem algumas peculiaridades, né? Por meio desses modelos, a gente tenta entender fenômenos que têm importância para a vida humana, né? Quer dizer, quando um pesquisador estuda o que se passa no organismo de um camundongo, ou de um rato, ou de que outro animal seja, ele não está fazendo isso simplesmente pelos belos olhos azuis daquele indivíduo, mas a ideia é que, com as informações obtidas aí, se possa beneficiar a saúde humana. Obviamente, eu vou falar algumas coisas que vocês já sabem, né? Mas achei que era interessante falar. Os procedimentos a serem praticados têm que ser submetidos a uma análise e uma comissão, né, que vai analisar os aspectos éticos do que se pretende fazer. Então, um dos cuidados é tomar todas as medidas possíveis para evitar ou minimizar dor e sofrimento do animal que está submetido ao experimento e também ter o cuidado de não exagerar no número de animais, usar o menor número possível, mas que permita obter resultados válidos. Tudo isso eu tenho certeza vocês já ouviram falar, vocês sabem, mas não custa nada dizer, porque isso tem tudo a ver com a ética na ciência, né? Esse é um conceito que eu encontrei na internet que acho muito interessante e que diz que a ética é a obediência ao que, não sendo obrigatório, é bom, é justo e coloca o coletivo acima do individual. E é um dos poucos valores que a gente pode considerar como universais. Isso significa que se você é ético aqui, em Recife, você o será em qualquer lugar do planeta. Caso contrário, você não o será em lugar algum. Ou se é ético ou não se é, né? E ética é diferente de moral. Moral é algo que é certo ou errado naquele país, dependendo da cultura daquele país.
E um exemplo interessante, por exemplo, em um país chamado Arábia Saudita, né? Se o homem lá tiver dinheiro suficiente, ele pode negociar para ter mais de uma esposa simultaneamente. E isso é considerado moralmente certo. Agora, o curioso é que, ao contrário, não é. A mulher não pode ter vários maridos, né? Então, quando você pergunta se algo é certo ou errado, segundo as normas daquele país, você está falando de moral. Quando você pergunta se algo é bom ou é ruim, você está falando de ética. Então, como dito anteriormente, é a obediência ao que não é obrigatório. E as leis existem para corrigir as falhas antiéticas de um povo. Quanto maior o número de leis que rege um povo, menor é a ética daquele povo. Porque se todos fossem absolutamente éticos, não se precisaria de lei alguma, não se precisaria punir ninguém. Aí, então, a gente pode concluir dizendo que a lei só surge no vácuo deixado pela falta de ética daquele povo. Bom, dito isto, entremos no que seria um fenômeno com modulação dicotômica, né? A gente pode defini-lo como sendo aquele fenômeno no qual mudanças opostas em uma determinada variável leva a efeitos igualmente opostos em outra variável, né? É, ele trouxe aqui um exemplo de um protocolo em que se tem que controlar mais de uma variável, e o exemplo foi tirado dessa publicação aqui, em que vamos lidar apenas com duas variáveis. Uma das variáveis seria a glicemia, que é definida como uma concentração de glicose no sangue do animal. Todos nós, de vez em quando, vamos ao laboratório colher sangue para dosar uma série de concentração de uma série de coisas naquele sangue, dentre elas a glicose, né? E a segunda variável, a gente vai definir como sendo a velocidade de um fenômeno relacionado com a atividade elétrica cerebral, que é aqui está a abreviatura DAC, é a depressão alastrante cortical. Esse fenômeno foi descoberto foi descrito pela primeira vez em 1944, portanto, em plena Segunda Guerra Mundial. Um jovem aluno de doutorado, portanto, eu queria dizer aos pós-graduandos aqui presentes que nem tudo está perdido, ainda há esperança. Esse jovem, fazendo sua tese de doutorado numa universidade estrangeira, no caso norte-americana, mais especificamente a Universidade de Harvard, o que ele fazia era, por meio de um par de eletrodos, aplicar uma estimulação elétrica em um ponto da superfície do córtex cerebral de um animal anestesiado, e com outro par de eletrodos nas vizinhanças, ele registrava a atividade tal qual como ela se modificava em função daquela estimulação. E ele encontrou um efeito inesperado, né? Aqui, onde eu estou apontando com a seta do mouse, isso aqui é uma amostra das oscilações elétricas captadas por esse par de eletrodos, né? 1 e 2, na superfície do córtex, antes dessa estimulação. E, após a estimulação, esse estudante verificou que a amplitude dessa atividade começava a diminuir e chegava, eventualmente, o registro chegava a se tornar isoelétrico, isto é, praticamente sem atividade. Então, ele disse que houve uma depressão da atividade elétrica, né? Veja que o termo depressão aqui não tem muito pouco a ver com depressão psíquica, é depressão eletrofisiológica. Mas, como ele era um estudante muito paciente, ele ficou observando aquilo por muito tempo e percebeu
com surpresa e alegria, que à medida que o tempo passava, e aqui está o tempo em minutos e segundos, né? À medida que o tempo ia passando, aquela atividade elétrica que se havia deprimido começava a voltar. E, depois de muitos minutos, a atividade voltava ao padrão inicial. Então, era um fenômeno reversível e que se alastrava. E a demonstração de que o fenômeno se alastrava foi feita quando ele colocou não um par de eletrodos, como no primeiro registro, mas sim enfileirou vários eletrodos. Aqui estão representados 7, né? De tal modo que ele podia ter os traçados da atividade elétrica de pares, né? Ele podia combinar esses 7 eletrodos 2 a 2, né? A análise combinatória, portanto, e registrar essa atividade elétrica. Aqui está, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e assim por dentro, até a 6, 7. Esse é o padrão de atividade, é onde eu estou mostrando com o mouse, a seta do mouse. É um padrão de atividade antes de ele aplicar um estímulo elétrico no seu par de eletrodos estimuladores lá na frente, no início do trajeto, né? E a partir do momento em que ele estimulou, ele verificou, à medida que o tempo passava, e aqui está o registro com 30 segundos, 75, etc., etc., até 570 segundos, ele observou que, primeiro, deprimia-se a atividade no par de eletrodos que era mais próximo do local estimulado. E, à medida que o tempo passava, essa depressão ia aparecendo também nas regiões mais e mais remotas. E daí ele concluiu que o fenômeno era alastrante, se alastrava, se propagava, né? E como ele tinha muita paciência, ele continuou observando e verificou, com surpresa e alegria, que depois de algum tempo, a atividade começava a retornar. E retornava primeiro naquele par de eletrodos, naquela região onde estava o par de eletrodos mais próximo do local de estimulação, que fora aquele que primeiro se deprimira. Então, a recuperação da atividade que havia se deprimido também se fazia numa ordem espacial, temporo-espacial, né? Na qual, primeiro, recuperava a atividade de regiões mais próximas do local estimulado e, por último, regiões mais distantes. Então, era reversível e se alastrava. Isso foi publicado em 1944. E esse estudante, ele tinha nacionalidade brasileira. Era um estudante brasileiro que estava em Harvard e descobriu esse fenômeno. Quando ele contou isso para o orientador dele, o orientador não gostou muito da história, não. Achou que isso não era plausível. E vocês vão ver daqui a pouco por quê. Dentre outras coisas, não era plausível porque o que se conhecia da atividade elétrica desse tecido até então dizia que a atividade se fazia e se transmitia de forma muito rápida. Não era possível existir um fenômeno tão lento num tecido onde tudo é muito rápido. Essa era a lógica. Um outro aspecto interessante do fenômeno, também descoberto pelo próprio professor Leão e publicado no mesmo ano, uma segunda publicação no mesmo ano, falava de alterações na circulação sanguínea da região que estava envolvida com a depressão alastrante. Então, ele, nos anos 40, ele fotografou algumas artérias da superfície do córtex do animal, numa situação que ele chamou de controle, antes de estimular para provocar a depressão alastrante, e comparou com esse mesmo padrão vascular após a depressão alastrante. E o que se verifica é uma vasodilatação bastante acentuada, bastante fácil de perceber, né? E o que chama a atenção
nessa documentação fotográfica é que isso foi feito nos anos 40. Não havia câmera digital, não havia Photoshop, era tudo na revelação em papel. E o professor Leão, na época, o jovem estudante Leão, conseguiu essa documentação que não deixa dúvida alguma de que esse fenômeno, em paralelo, ao lado, simultaneamente, à depressão da atividade elétrica, aconteceu alguma coisa no fenômeno que fazia com que se instalasse uma vasodilatação, que ele também mostrou que era transitória, depois de um certo tempo recuperava. Daí surgiram as primeiras especulações sobre o papel desse fenômeno na fisiopatogenia da migrânia com aura. Por que isto, né? Graças a esse cidadão aqui, professor Lashley, que faleceu em 58, portanto já faz algum tempo. Mas em 1941 ele publicou um estudo no qual ele fez medidas em si próprio. O professor Lashley, além de ser neurocientista, ele também era enxaquecoso, isso aí, ele tinha enxaqueca, né, que hoje se chama migrânia. E a migrânia dele se acompanhava, era antecedida por alucinações luminosas. Ele começava a ver no seu campo visual pequenas listras, pequenos padrões de luz que se alastravam no campo. Então, ele fixou um ponto na parede à sua frente e, com o olhar fixo naquele ponto, ele foi mapeando o alastramento dessas alucinações visuais e, por um cálculo de trigonometria, ele, sabendo a distância dele para a parede, ele calculou qual era a velocidade com que isso aqui se alastrava. E era a velocidade da ordem de alguns poucos milímetros por cada minuto. Isso foi em 41. 3 anos depois, o jovem Leão descreveu para o mundo atônito o fenômeno da depressão alastrante, que se propaga com velocidade da ordem de alguns poucos milímetros por minuto, em um tecido onde potenciais de ação caminham com velocidades de dezenas de metros por segundo. Então, vejam que a ordem de grandeza desse fenômeno é milhares de vezes mais lenta, né? Pois bem, desde essa época, Leão, quando viu esse trabalho, disse, olha, pode ser que uma coisa tenha relação com a outra. Os anos passaram, e em 87, o professor Martin Lauritsen, na sua tese de doutorado, levantou uma teoria que ainda hoje se mantém de pé, não foi refutada, não foi derrubada, também não foi 100% confirmada, mas cada vez é mais confirmada. Uma teoria segundo a qual o que ele fez foi o seguinte: ele comparou tomografias vasculares de pacientes humanos, tiradas lá no hospital onde ele trabalhava, na Dinamarca, comparou o padrão de alterações vasculares desses pacientes durante uma crise de migrânia, de enxaqueca. Comparou isso com alterações dos padrões vasculares de animais de laboratório durante a depressão alastrante. E diz ele que os padrões variavam da mesma forma. Então, ele levantou essa teoria de que, em alguns seres humanos, talvez por razões genéticas, alguns seres humanos são mais sensíveis a ocorrer esse fenômeno da depressão alastrante do que em outros. E nesses mais sensíveis, quando um estímulo luminoso mais intenso, numa situação de tensão de vida, de estresse muito alta, esse estímulo luminoso pode deflagrar na região occipital, que é onde está o córtex visual primário, desses seres humanos, um episódio de depressão alastrante, que vai se alastrando, mas quando encontra um grande sulco, ele para de se alastrar. Esse é um outro mistério, ninguém sabe por quê, mas o alastramento não gosta de sulcos na superfície do córtex cerebral.
Por essa razão, o rato e o camundongo são bons exemplos, bons modelos para se estudar, porque o cérebro deles, o córtex deles não tem suco. Mas o ser humano tem muito suco. Então, a ideia dele era o seguinte: um episódio de depressão laxante se alastrava até parar num sulco. Então, a depressão laxante parava aí, era interrompida, acabava, mas deixava atrás de si um rastro de vasodilatação arterial, né, na superfície do córtex, e essa vasodilatação é que então iniciava os episódios de dor de cabeça que caracteriza essa doença terrível, que é a migrânia ou enxaqueca. Eu costumo dizer que é uma doença que não mata, mas maltrata muito, né? Maltrata muito. Incapacita a pessoa durante um certo tempo. Curiosamente, ele começou a testar fármacos que combatiam a enxaqueca, começou a testar isso em animais para verificar se havia algum efeito na depressão laxante. E a resposta é que sim. Todos os fármacos que combatem a migrânia em seres humanos, quando aplicados no animal, combatem também a depressão laxante. O que é mais um elo assim que sugere, né, relação de causa e efeito, participação desse fenômeno na enxaqueca. Eu gostaria de dizer que se houver uma razão muito forte, uma dúvida muito forte de alguém, pode interromper e perguntar, porque a gente esclarece. Se a razão ou a dúvida não for tão forte, aí a gente deixa para o final e faz uma discussão no final. Mas se preferirem, fiquem à vontade para interromper. Eu não estou vendo vocês, acho que vocês também não estão me vendo, na verdade? Ou estão? A gente vê o seu Alô? sim. A gente Vê, vê né? o slide e vê a sua câmera. Vê. Ah, ótimo. Então, vocês estão melhor do que eu, porque eu não os vejo, só vejo minha apresentação. Tranquilo. Muito bem. Então, é, se houver necessidade, por favor, podem interromper. Então, eu estou mostrando como é o fenômeno para que se entenda depois por que ele foi usado nesses experimentos de modulação dicotômica. Características gerais desse fenômeno, né? Primeiro, um neurônio só não faz depressão, do mesmo modo que uma andorinha só não faz verão. É necessário uma população mínima de corpos celulares juntos ali. Por isso se diz que é um fenômeno cooperativo ou social. É um fenômeno do tecido e não da célula nervosa. O estímulo para deflagrá-lo não precisa ser específico. O professor Leão usou inicialmente o estímulo elétrico, mas depois ele viu que estímulo químico, mecânico, térmico, qualquer variação brusca de energia no tecido, que é isso que é o estímulo, produz o fenômeno. É um fenômeno totalmente reversível, né? A atividade do tecido se deprime, mas depois recupera. Não tem relação com limites funcionais regionais. Ele pode se propagar de uma região sensorial em direção a uma região motora, por exemplo, com a mesma sem cerimônia com que se propaga no sentido oposto, de uma região motora para uma região sensorial. Então, os limites funcionais não parecem ter papel importante na propagação desse fenômeno. O fenômeno tem sido observado em todas as espécies animais até agora estudadas, desde insetos, peixes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos todos, inclusive nossos primos, os chimpanzés, e finalmente o homem. Já houve época em que alguns diziam que isso não existia no ser humano, era coisa de bicho. Hoje em dia já se sabe, já foi demonstrado a presença do fenômeno no tecido cerebral humano. É um fenômeno, como eu disse, paradoxalmente muito lento, velocidades de propagação da ordem de poucos milímetros por minuto, em um tecido em que potenciais de ação se propagam com velocidades da ordem de dezenas de metros por segundo, né? Então, esse paradoxo ninguém está
preparado na época para entender. Por isso, o orientador do professor Leão demorou muito a aceitar, porque ele achava que era um artefato qualquer. Propaga-se mais facilmente em cérebros lisencefálicos, isto é, aqueles que não possuem sulcos, mas se propaga nos que têm sulco também, né? E interessa-nos muito hoje em dia as suas relações com a fisiologia e com a patologia do cérebro, né? Então, doenças como a epilepsia, a isquemia cerebral, a própria migrânia ou enxaqueca com aura e outras doenças como traumatismo craniano cerebral também, têm relação com esse fenômeno. Ou, dito de outra forma, esse fenômeno está presente em condições patológicas dessas doenças. Então, vamos entrar agora no que seria uma modulação dicotômica. Eu falei para vocês, há alguns slides atrás, que nós íamos avaliar de que forma variações da concentração de glicose, isto é, a glicemia, poderiam influenciar na propagação desse fenômeno. Sabemos que a glicose é um combustível importantíssimo para a energética cerebral, né? Então, é razoável suspeitar que variações na glicemia pudessem interferir no fenômeno. Então, nosso protocolo consistiu em, primeiro, medir a glicemia no animal, que no caso era um rato albino. Em seguida, com ele anestesiado, medimos a velocidade de propagação do fenômeno. Essa velocidade de propagação é o nosso, digamos assim, indicador por excelência, que vai nos dizer se aquele tecido cerebral está muito propenso ou pouco propenso a apresentar e propagar esse fenômeno. Então, nós medimos glicemia e velocidade em condições basais. Depois, injetamos na veia femoral do animal 1 mililitro de uma solução de glicose muito concentrada, 40%. Isso provoca imediata hiperglicemia. E a gente pode confirmar essa hiperglicemia numa segunda medida, como no item 1, da glicemia do animal. Então, após a injeção, a gente viu que a glicemia subiu. E aí, medimos novamente a velocidade de propagação da DA, como no item 2. Tá aqui. E comparamos essa medida, segunda, né, com a medida feita antes. E a comparação antes e depois mostrou que o aumento da glicemia produzia redução da velocidade de propagação do fenômeno. Restava saber se isso era uma relação de causa e efeito, ou se seria apenas coincidência, né? Mas a primeira conclusão foi que esse aumento de glicemia desacelerou a propagação do fenômeno. Mas quando eu injeto 1 mililitro, o volume de 1 mililitro num rato, eu provoco aumento da volemia, que é o volume circulante do animal. Porque um rato adulto, ele não tem mais do que em torno de 10 mililitros de sangue. Quando eu injeto 1 mililitro, estou aumentando em 10% essa volemia, né? Será que a volemia poderia ser responsável por essa redução da velocidade da impressão? E além de aumentar a volemia, quando eu injeto 1 mililitro de uma solução hipertônica, né, glicose a 40%, extremamente hiperosmolar, eu provoco um aumento da osmolaridade sanguínea também. Então, esses dois fatores, será que eles poderiam ser responsabilizados pelo resultado que a gente obteve, não é? Então, fomos testar. Como confirmar ou excluir esses fatores, né? Então, fizemos uma segunda série de experimentos para avaliar efeitos da hipervolemia. Então, repetindo o protocolo, primeiro a gente mede a glicemia e a velocidade da depressão alaxante cortical em condições basais de temperatura e pressão. Depois, injetamos na veia femoral do animal 1 mililitro, não mais de glicose, mas de uma solução isotônica
de sais minerais, né? A solução contendo cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, nas concentrações fisiológicas que existem no sangue do animal. Isso aumenta a volemia, mas obviamente não muda a glicemia, né? Então, quando a gente fez uma segunda medida da glicemia, a gente verificou que ela não aumentava. E aí a gente mediu novamente a velocidade de propagação da depressão alastrante. E não encontramos redução dessa velocidade, como encontramos quando o, o líquido administrado havia sido uma solução de glicose, né? Então, neste segunda série de experimentos, a volemia havia subido, mas a glicemia não. E aí a velocidade do fenômeno também não mudou. Conclusão, o aumento apenas da volemia não reduziu a velocidade de propagação do fenômeno. Então, a gente já pode excluir a volemia como responsável por aquele efeito que a gente viu quando injetou a glicose hipertônica no animal. Mas e com relação à hiperosmolaridade, né? Então, um terceiro grupo de animais, medimos a glicemia e a velocidade de propagação em condições basais. Depois injetamos 1 mililitro de uma solução de um polissacarídeo chamado manitol, bastante concentrado, e isso aumenta a osmolaridade, mas não mexe com a glicemia, né? De fato, quando a gente repetiu a medida da glicemia, não havia mudança em relação ao passo 1 do nosso experimento. Portanto, essa manobra de injetar manitol não mexe com a glicemia, mas aumenta a osmolaridade. E aí a gente mediu de novo a velocidade da depressão alastrante após ter injetado o manitol e, com surpresa e alegria, não encontramos redução dessa velocidade, de forma alguma. Ou seja, a osmolaridade aumenta, a glicemia fica a mesma e, consequentemente, a depressão lastrante se propaga com a mesma velocidade. Logo, a gente pode concluir que o aumento apenas da osmolaridade também não reduz, não desacelera a depressão lastrante cortical. Tudo indica que o fator causal é mesmo a hiperglicemia e não os outros dois fatores, quais sejam a hipervolemia ou a hiperosmolaridade. Mas, neste caso, nós tivemos a sorte de poder ter uma contraprova, né? Se a hiperglicemia desacelera, será que a hipoglicemia acelera? Então, numa outra série de experimentos, medimos novamente a glicemia inicial dos animais, comparamos com as velocidades basais de propagação do fenômeno. Depois, injetamos na veia femoral do animal 1/10 de mililitro de uma solução de insulina, que é o hormônio que produz hipoglicemia, né? E realmente, numa segunda medida da glicemia no sangue do animal, comparando com a primeira, a gente viu que a glicemia foi reduzida. E nessa situação, medimos de novo a velocidade de propagação do fenômeno. E essa comparação antes e depois mostrou que a velocidade do fenômeno havia aumentado significantemente. Ou seja, numa situação em que a glicemia cai, a velocidade do fenômeno aumenta. Isso é que nós chamamos de modulação dicotômica, né? Variações da glicemia numa direção produzem um efeito. Quando a gente inverte a variação no outro sentido, o efeito é o contrário, modulação dicotômica. Então, a gente pode concluir que, ao contrário da hiperglicemia, que reduziu, né, desacelerou a depressão, a redução da glicemia acelerou o processo. Isso é um efeito com modulação dicotômica. Podemos dizer ainda que, no caso dos experimentos com a insulina, os fatores hiperosmolaridade e hipervolemia não estão presentes.
O volume injetado é 1/10 de mililitro, é muito pouco. E a solução de insulina não é hiperosmolar. Então, não há hiperosmolaridade nem há hipervolemia, mas há hipoglicemia, e isso afeta a propagação do fenômeno. Logo, o efeito encontrado no primeiro experimento só pode ser atribuído à hiperglicemia, como queríamos demonstrar. Depois nós repetimos esses experimentos em animais desnutridos. E essa repetição nos mostrou que o cérebro, previamente desnutrido, no início da vida, né, ele é hiporresponsivo, ele responde pouco aos efeitos da glicemia. A gente aumentava a glicemia, diminuía a glicemia, mas a velocidade de propagação da depressão laxante cortical não seguia essas alterações. Portanto, a gente conclui também que a desnutrição é um fator que, quando age no cérebro em desenvolvimento, reduz o efeito de variações da glicemia sobre a velocidade de propagação desse fenômeno. Bem, mas, professor, e um segundo exemplo de modulação dicotômica? Bom, temos aqui, nesse artigo de Rocha de Mello e colaboradores, em que ela trabalhou com animais desnutridos e hipernutridos. No rato, é relativamente fácil você alterar o estado nutricional dele no início da vida, quando o cérebro está se desenvolvendo, simplesmente manipulando o tamanho da ninhada. Então, eu tenho aqui 3 animais representativos de 3 ninhadas de tamanhos diferentes, né? Esse animal da esquerda, eu estou aqui mostrando com a seta do mouse, ele foi criado durante o aleitamento em ninhadas com apenas 3 filhotes. Em comparação, os da minha direita, essa ninhada possuía 12 filhotes. Aqui há uma certa competição pelo leite materno que não existe aqui, tá? E esse grupo do meio, que é o nosso ponto de referência, o nosso controle, ninhadas de 6 filhotes. Esses animais, por exemplo, esse grupo em ninhadas pequenas, eles não são obrigados a se amamentarem demais, né? Mas o fato é que no dia do desmame, eles apresentam um peso médio que é estatisticamente maior do que o grupo controle e, obviamente, maior do que o grupo desnutrido também. E esse peso médio do desnutrido também é significativamente menor do que os outros dois. Então, é um exemplo, é um modelo relativamente fácil de fazer, porque você não precisa de dietas especiais, você não precisa preparar dietas com baixo teor de proteína, nada disso. Você precisa apenas ter ninhadas de tamanhos diferentes. E aqui está o resultado, né? L vem de large, que são as ninhadas grandes. Aqui são os animais que tinham um certo grau de desnutrição. Nós medimos a velocidade de propagação do fenômeno em 2 pontos da superfície cortical, né? A gente deflagrava o fenômeno em um ponto mais à frente, e o fenômeno aí iniciado, ao se alastrar, passava pelo ponto 1, era registrado, depois passava pelo ponto 2, era registrado também. Conhecendo-se a distância entre 1 e 2, e medindo-se o tempo necessário para que o fenômeno vá do ponto 1 até o ponto 2, dividindo-se essa distância pelo tempo medido, a gente tem a velocidade de propagação, que aqui está expressa em milímetros por minuto, né? Então, nós medimos em 2 idades, animais com 30 dias de idade, que, portanto, acabaram de sair do aleitamento, e animais adultos, 90 dias de idade. Em ambos os casos, as velocidades médias são significantemente maiores do que no nosso controle, que são os animais de ninhada de tamanho médio, né? E os animais que nós ousamos chamar de hipernutridos, né, também medidos nas mesmas idades,
apresentavam velocidades médias que variaram na direção oposta. Portanto, é um efeito com modulação dicotômica. Se a desnutrição aponta para um lado, a hipernutrição aponta para o outro. O terceiro exemplo de modulação dicotômica vem desse trabalho de Merkler. O trabalho foi feito na Alemanha. Na época eu estava lá, tive a oportunidade de participar de alguns dos experimentos. E o título é bastante ousado quando diz que a propagação do fenômeno se correlaciona de forma inversa com o conteúdo de mielina no córtex cerebral. Então, o que nós temos aqui nessa primeira figura é o padrão histológico de 3 situações dos animais. Primeira, que eu estou mostrando aqui, é a situação controle, né? Isso é um corte histológico do córtex cerebral. Tudo que está aqui em coloração marrom alaranjada, isso que eu estou mostrando com a seta, isso tudo é mielina. Após esses... E aqui está no maior aumento, né? Aqui 40 vezes de aumento, aqui 100 vezes de aumento. Se eu coloco esses animais durante 5 semanas numa dieta contendo cuprizona, que é um agente desmielinizante, esse padrão fica assim. Ou seja, a mielina some. Mas se eu pego esses animais que passaram 5 semanas sendo desmielinizados e eu retorno para a dieta controle e deixo lá mais 6 semanas, né? Portanto, 5 com 6, 11, ocorre o que a gente vai chamar de remielinização. Aqui está o que aconteceu. No paradigma da desmielinização, o grupo tratado com cuprizona apresenta velocidades de propagação média do fenômeno significantemente mais altas do que o grupo controle. Quando ocorre a remielinização, essas velocidades voltam a ser comparáveis, deixa de haver diferença significante. Então, a gente pode concluir que no cérebro com a mielina diminuída, a velocidade do fenômeno está aumentada. A restauração da mielinização faz a velocidade retornar ao nível normal. Se essa relação de causa e efeito for verdadeira, será que a variação oposta, isto é, o aumento da mielinização, produziria redução da velocidade do fenômeno, já que a diminuição produz um aumento da velocidade, né? Bem, nós tivemos a felicidade de testar isso em animais modificados geneticamente, camundongos transgênicos, nos quais se introduzia um gene que fazia com que o córtex cerebral do animal, esse aqui é uma fotomicrografia de um corte do córtex cerebral do animal, analisado em microscopia eletrônica, em que todas essas formações circulares escuras, isso tudo é mielina. Comparado esse animal transgênico com um animal normal, né, nós observamos que a quantidade de mielina no animal normal tem um padrão que é diferente, é bem menor do que no animal transgênico. Portanto, o animal transgênico é um animal que tem hipermielinização cortical. E o que acontece quando se mede nesses animais a velocidade de propagação desse fenômeno é que os valores médios estão significantemente inferiores em relação aos controles selvagens. Portanto, a gente pode dizer que está confirmada a nossa hipótese e a modulação dicotômica foi demonstrada aqui. Temos um quarto exemplo, né? Esse é um artigo que nós publicamos em 2017 no Brain Research e que o título também sugere isso, né? Evidência de uma correlação inversa entre a atividade serotoninérgica e a propagação da depressão lastrante no córtex do rato. Já se sabia que fármacos
que têm ação no sistema da serotonina influenciam esse fenômeno. Na verdade, a maior parte dos remédios que são utilizados para combater enxaqueca em humanos, eles atuam via sistema serotoninérgico, da serotonina. Então, esses fármacos, quando testados em animais na depressão lastrante, também se contrapõem à depressão lastrante. E o que nós fizemos foi formar uma história convincente a partir de 3 abordagens, uma eletrofisiológica, uma farmacológica e uma dietética, mostrando essa correlação inversa. Aqui está o resumo de uma série de experimentos em que um grupo de ratos sofreu estimulação elétrica de núcleos neuronais situados numa estrutura chamada RAF, e esses neurônios são, sabidamente, serotoninérgicos, ou seja, a sua ação se dá através do sistema da serotonina. Os neurônios dessa estrutura mandam seus axônios lá para cima, lá para o córtex cerebral. Então, a nossa ideia é o seguinte: a estimulação desses neurônios, que faz com que eles aumentem sua atividade, resulta no aumento da atividade serotoninérgica lá em cima no córtex. Então, o protocolo era o seguinte: os animais anestesiados se fazia uma medida basal da depressão lastrante, né? Depois parava-se o registro, aplicava-se estimulação nos núcleos da RAF, que são situados profundamente lá no mesencéfalo, e nós havíamos já, no animal anestesiado, já havíamos inserido os eletrodos lá no núcleo da RAF, e nesse momento em que o registro era interrompido, a gente, então, conectava esses eletrodos a um estimulador elétrico e, durante 20 minutos, estimulava com a frequência de, não me recordo mais, se não me engano, era 60 Hz, o que dá 1.200 pulsos em 20 minutos, estimulando esses núcleos. Depois parávamos a estimulação, admitindo que isso tivesse levado a uma hiperatividade serotoninérgica lá no córtex, e voltávamos a medir a propagação do fenômeno. E o que aconteceu no grupo estimulado é que, após a estimulação, as velocidades médias se tornavam menores, significantemente menores. A comparação com o grupo Sham, que é um grupo de estimulação fictícia, né? Um grupo em que os animais receberam os eletrodos lá no núcleo da RAF, mas o estimulador não foi ligado. Então, não havia estimulação. Nesse grupo, as velocidades são comparáveis, mas no grupo em que houve estimulação elétrica, as velocidades caíram. Bem, fizemos a mesma coisa utilizando uma abordagem farmacológica. Utilizamos um fármaco chamado sumatriptan, que é muito usado em tratamento de certas morbidades psiquiátricas em seres humanos, depressão, sobretudo, e enxaqueca também. E os animais tratados com sumatriptan foram comparados a um outro grupo tratado com soro fisiológico, solução salina, que era o veículo. E há uma diferença significante, tanto em animais jovens, isso é, recém-desmamados, quanto em animais adultos, portanto, a idade parece não exercer nenhum papel aí. E a diferença era no sentido de que esse fármaco, cuja ação é aumentar a atividade serotoninérgica, como a estimulação elétrica, então, nesses animais cuja ação serotoninérgica foi aumentada por esse fármaco, a velocidade do fenômeno estava diminuída. Então, é o mesmo efeito por uma outra abordagem. No primeiro caso, a abordagem foi elétrica, eletrofisiológica. No segundo caso, foi farmacológica. Bem, mas se isso é verdade, será que a alteração no outro sentido, isto é, não o aumento, mas a diminuição da atividade serotoninérgica, seria capaz de produzir mudanças opostas na velocidade de propagação do fenômeno, não é? Então, isso foi feito com essa abordagem que eu chamo de dietética, porque nós comparamos animais
que receberam uma dieta controle com animais que foram tratados com a dieta deficiente no aminoácido chamado triptofano, que é a matéria-prima para os neurônios, que os neurônios utilizam para sintetizar a serotonina. Então, esses animais que receberam essa dieta, eles tinham pouco triptofano circulante, pouco triptofano no cérebro. E, dessa forma, os neurônios produziam serotonina de forma deficiente. Enquanto nos 2 paradigmas anteriores havia um aumento da atividade serotoninérgica, nesses animais deficientes em triptofano, havia uma redução da atividade serotoninérgica. E essa redução resultou em um aumento significante da velocidade de propagação do fenômeno, portanto, uma mudança no sentido contrário, modulação dicotômica, né? Fizemos isso em animais que receberam essa dieta deficiente durante o aleitamento, esse S aqui vem de suckling, aleitamento, e medimos essa velocidade. Logo após o desmame, quer dizer, aos 30 dias, e também na idade adulta, o efeito é o mesmo. E, num terceiro grupo, os animais se desenvolveram normalmente e, quando já eram adultos, receberam a dieta. O efeito é o mesmo. Então, não parece depender de um aspecto do desenvolvimento. E aqui embaixo nós temos as alterações do peso corporal. Quem recebeu essa dieta deficiente, no aminoácido essencial, apresentava pesos corporais reduzidos significantemente e pesos cerebrais reduzidos apenas quando a dieta deficiente foi dada durante o aleitamento. Mas quando ela foi dada na vida adulta, o cérebro já havia se desenvolvido, então não havia diferença de peso corporal. Alguma dúvida até aqui, minha gente? Ou perguntando de outra forma, estão conseguindo compreender alguma coisa do que eu estou falando? Estamos sim, professor. Não, né? Com certeza. Tem uma chuva de perguntas aí. Uma chuva de perguntas. Bom, eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta, mas depois eu quero ser apresentado a elas, então. Bom, já estamos chegando já no final. Considerações finais. A modulação dicotômica de fenômenos neuroeletrofisiológicos pode ser demonstrada de forma relativamente fácil, né? Relativamente, porque nem sempre é tão fácil, mas inequívoca, com auxílio de modelos animais, né? É diferente daqueles nossos colegas que trabalham com seres humanos, né? No ser humano é difícil você ter um experimento bem controlado que lhe permita dizer com certeza, não, aqui houve uma modulação dicotômica, né? Mas em modelos animais isso é relativamente fácil, né? Portanto, eu vou concluir dizendo para vocês que o pesquisador das ciências básicas, né? Da ciência de um modo geral, das clínicas também, é uma pessoa que vive constantemente preocupado com o que faz. Para ele, a ciência não é uma tarefa de tempo integral, mais do que isso, é uma tarefa de vida integral. E com isso eu encerro essa minha apresentação. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Deixa eu parar a apresentação. Se quiser entrar aí, só lembre de baixar o teu microfone. Eu espero que não tenha sido muito árduo para vocês. Foi excepcional, professor. Só um instantinho que agora a mediação vai ser feita por uma das nossas alunas, que é a Anne Vieira. Acho que você conhece também. Conheço. E ela vai fazer o dela. Já entrou? Já. Pronto. Boa tarde, professor. Boa tarde. É uma microfonia aí, pelo menos para... Pode tirar o teu microfone. Então, falo aqui, né? Pode Então, falar. Tá. Boa tarde, professor. Queria agradecer novamente pela sua apresentação e por estar aqui disponível para nós hoje. Eu queria pedir só um momento para fazer uma apresentação
né, sobre toda a carreira do senhor, para que todos aqui também que entraram depois possam estar cientes, né? Então, o professor Rubem Guedes, ele é filiado aqui do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Medicina Humana na Alemanha, na Georg August Universität, e aí tem um nome em alemão, Göttingen. E ele realizou estágios pós-doutorais no Max Planck e no Institute for Chemical Biophysics, na Alemanha também, e também no Instituto de Tecnologia em Kyushu, no Japão. Kyoto. E, além disso, também fez estágios pós-doutorais no Department of Clinical Neurophysiology, na Faculdade de Medicina da Universidade de Göttingen também, e no Departamento de Farmacologia na Universidade de Oxford. Desde 1993, ele é professor titular aqui da Universidade Federal de Pernambuco, foi presidente nacional da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e no período de 1999 a 2002, e foi eleito titular da Academia Pernambucana de Ciências em 2003. É professor permanente dos programas de pós-graduação em Nutrição e Bioquímica e Fisiologia daqui da Federal. Além disso, é editor associado das 3 seguintes revistas, que é a Nutritional Neuroscience, a Frontiers in Aging Neuroscience e a Brain Science. Muito obrigada. Eu queria pedir também para que todo mundo que estivesse aqui presente pudesse se apresentar, dizer se é da área de neuro, com o que trabalha. E aí a gente está muito agradecido por ter todo mundo aqui. E suas instituições também, de onde vocês estão falando. A gente gostaria muito de ouvir um pouco de vocês e abriremos também para perguntas. Chamar a galera. Vocês podem levantar a mão que eu vou colocando. Eu posso chamar pelo nome. Pelo nome. Acho que eu chamo pelo nome, que vai ser bem incisivo. A doutora Ana Cristina, ela já falou, mas vou pedir para ela falar novamente, para poder, quem não estava aqui, escutar. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, né, de tanto aprendizado, né, com o professor Rubem, né, e o professor Rubem passa a tarde toda falando e a gente fica sem se cansar, né. Muito obrigada, professor, por essa oportunidade, né, de escutar o senhor. Eu sou Ana Cristina, né, atualmente eu sou pós-doc, né, do Neurobip, e eu estou interligada, né, ao programa de pós-graduação de Engenharia Biomédica aqui da UFPE, né, sou supervisionada pelo professor Ricardo Iara, e eu trabalho com neurofeedback e microbiota intestinal. Quanto a esse neurofeedback, né, ele modula essa microbiota intestinal, né, e a gente vai ver toda a perspectiva de eixo intestino-cérebro. Né? Acho que é isso. Né? Qualquer dúvida, inclusive, sobre a pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né, é só falar também. Ok, Diogo. Diogo está numa... Diogo, eu acho que Diogo está... Ele me falou que está numa coisa da Proteger. Diogo, professor Diogo, ele é professor no Departamento de Nutrição, divide com o professor Rubem Guedes no Laboratório de Neurofisiologia da Nutrição, e atua... O professor Rubem pode falar um pouco mais dos trabalhos dele, mas em farmacologia é isso, professor? Em fisiologia, não é isso? Ele está numa reunião lá na Proteger, ele me avisou aqui. O senhor está Tem um mutado. interesse particular em metabolismo. Né? Em metabolismo. Pronto. Professor Emery. Olá a todos, eu sou o Emery Lins, sou professor do Departamento de Engenharia Biomédica, minha área de atuação é fotônica. A área de atuação não é bem o que deveria dizer, né? Mas a área básica, porque a área de atuação por si só estão mais distribuídos em diferentes problemas.
de diferentes áreas do corpo humano. Já trabalhei muito com odontologia, onde a ótica ela é muito útil. Tenho trabalhado também com a parte de dermato, porque com ótica e pele funcionam muito bem. Tenho interagido bastante também com algumas outras áreas do conhecimento e estou cada vez mais me aproximando também da área de neuro. Ô, Anny, a gente vai fazer a rodada de apresentações depois, aqui você vai abrir para perguntas, né? Ou quem se apresenta já tem que perguntar. Anne, seu microfone está desligado. Está mutado. Ah, tá. Pode fazer a pergunta, professor, não tem problema não. Pronto. Ai, ótimo. Professor Rubem, parabéns pela apresentação. Eu aprendi bastante, não conhecia a modulação dicotômica, foi bem interessante. O projeto que eu tenho atualmente, professor, ele está muito mais relacionado com a área de sinais, mas sinais da respiração. Nós estamos interessados em pegar toda a curva de exalação e começar a extrair informações da própria curva, sabe? Informações não convencionais. Então, na literatura científica tem algumas pessoas que estudam sons do pulmão, onde você utiliza um estetoscópio para poder capturar o som do pulmão e fazer esse tipo de análise. Não é isso que a gente está querendo fazer. Nós estamos querendo pegar realmente o som da exalação e fazer o tratamento do som para encontrar características patológicas, características fisiológicas. E em conversa com o meu aluno, João Gabriel, ele não conseguiu estar por aqui, porque ele está participando daquele outro evento que está concorrendo com a gente, tá? A gente tem feito uma discussão que aí sim a parte neurocomportamental, ela, de certa forma, ela é preditiva. E eu queria saber o seu olhar a respeito disso. A situação é a respeito do ciclo da respiração, tá? No ciclo da respiração, a gente entende que o ciclo da respiração não é governado pela inalação ou exalação do fluxo de ar. É um movimento que, quando o paciente, eu posso estar enganado, tá? Quando o paciente está num momento de relaxação, ele tende a ser involuntário, ele é involuntário, mas acontece que numa situação de estresse, o comportamento ele predomina sobre a situação. Então, numa situação de susto, contrariedade, o indivíduo ele tende a ter um estímulo de inspiração, principalmente, né, que é forçado, controlado por uma resposta fisiológica, em geral, comportamental, tá? Ou neurocomportamental. E aí é nesse sentido que a gente está tentando encontrar um caminho para, do ponto de vista do estresse que uma pessoa está passando, né? A gente conseguir demonstrar que a fisiologia neurocomportamental governa o ciclo respiratório muito mais do que qualquer movimento involuntário, como um movimento de respiração. Eu não sei se isso lhe remete a um movimento de modulação dicotômica, uma vez que o fato de você inspirar com mais intensidade ou com menos intensidade, me parece, tá? Me parece ser algo semelhante, não é uma modulação dicotômica, mas semelhante a um controle cognitivo. Seria mais alguma coisa assim. Bom, aí as duas perguntas que eu teria para fazer seriam: faz sentido essa observação, doutor Rubem? E a segunda é, se o senhor tiver algum outro exemplo mais assim, mais claro sobre modulação dicotômica relacionada com o trato respiratório, tá? Ou mesmo com pressão de oxigênio, pressão de CO2 na circulação, eu queria escutar. Bom, obrigado pelas perguntas, são perguntas instigantes, interessantes. É uma pena que eu não sou especialista nesse setor da fisiologia, mas, sem dúvida, a gente pode dizer que a função de respirar, né, função respiratória, ela possui componentes
voluntários e também componentes involuntários ou reflexos, né? E dependendo da situação na vida do indivíduo, vai predominar hora mais um, hora mais outro. Agora, com relação a exemplos de modulação dicotômica mais próximo dessa área, infelizmente eu não tenho. Ah, não tem problema, pessoal. Aí, Mas se me ocorrer, se aparecer me ocorrer, eu lhe deixo saber. ótimo, ótimo. E aí eu e meu aluno fazemos o trabalho, o dever de casa. Obrigado. É. Estou devolvendo a palavra, Anne. Pode seguir aí com a lista. Você liga o seu aí. Olá, pessoal. Olá, olá. Deu uma queda aqui rápida, mas voltamos. Estou ouvindo. Também. Voltamos. Obrigado, professor. Foi ótima a palestra. Eu achei excelente, de verdade. E aí abriu minha cabeça para muita coisa. Eu sou fisioterapeuta e mestrando atualmente no projeto de engenharia biomédica, somente da parte de neuro. E aqui orientando o professor Nivaldo. E eu acho que é isso. Pronto. E qual a pergunta? Tem uma pergunta ou não? E um bocado, mas vai demorar tempo demais. Deixa eu falar. Então, no final a gente deixa as suas perguntas. Pietro. Pietro. Opa, tava fazendo um chazinho ali na cozinha, só ouvindo vocês falando. Vou ter correndo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Pietro, eu sou aluno de doutorado aí do Departamento de Informática da PUC do Rio. Eu fiz o meu mestrado com o professor Hermann Hausler, lá da PUC, com a coorientação do professor Nivaldo. A minha área de pesquisa é complexidade algorítmica, é algo que a princípio é teórico, mas uma grande motivação da minha pesquisa é aplicar complexidade algorítmica na área de neuroengenharia. Mais especificamente, de maneira bem resumida, é a gente tentar medir a complexidade algorítmica de padrões de disparos neuronais em diferentes contextos, diferentes áreas cerebrais. Não tenho, eu falo que não tem pergunta, né? Na verdade, o que eu mais tenho é pergunta. Eu tenho que, sendo bem sincero, eu sou talvez uma das pessoas um pouco mais fora da área que está aqui, então eu entendi muito pouco do que foi falado hoje. Mas, bem, é sempre interessante a gente ir se familiarizando aos poucos. Ô, Pedro. Oi. Pequena intervenção. Você usou uma palavra aí que disparou aqui, acendeu minha antena. Você fala que se interessa por uma coisa chamada complexidade. E aí acrescenta um adjetivo, algorítmica, né? Isso. Bem, nós lidamos também com a complexidade cerebral. E o que eu queria dizer a você, para você pensar, é o seguinte: a complexidade do cérebro, a maneira como ele funciona, essa complexidade é construída a partir de princípios extremamente simples. Isso que é uma coisa intrigante, né? Eu vou dar um exemplo para você. O princípio da convergência e divergência de informações. Imagine que você tem uma rede de uma meia dúzia de neurônios. A informação de um desses neurônios, ela pode divergir para vários, para N neurônios.
E, do mesmo modo, a informação de N neurônios pode convergir para um só. Dessa dualidade extremamente simples, o cérebro consegue construir uma complexidade difícil de entender. E se a gente for se debruçar sobre que outros princípios de dualidade simples estão presentes na construção da complexidade do sistema nervoso, a gente vai encontrar vários exemplos, né? Eu falei de convergência e divergência, mas eu posso citar, por exemplo, excitação versus inibição. É uma dualidade extremamente simples, mas a partir daí, todo o cérebro constrói uma complexidade fabulosa. Transmissão de informação de uma célula para outra, né? Obedece a dois tipos de código. Um código que pode ser considerado digital, do tipo tudo ou nada, que o potencial de ação ou ele existe ou não existe. E o outro código, lá na sinapse, que é chamado de analógico. Então, no código digital, os sinais, que a gente chama de potenciais de ação, são propagados, todos com a mesma amplitude. Então, a amplitude não serve para conter a informação, porque ela não varia. O que varia é a frequência com que esses sinais de mesma amplitude são produzidos. E aí, à medida que a frequência varia, a informação está variando, está sendo transmitida. Mas quando chega na sinapse, esse código digital se transforma num código analógico. A quantidade de substância química, então, neurotransmissores, que são liberados na fenda sináptica, essa quantidade é a função da frequência que está chegando. E essa quantidade vai aumentando num crescendo analógico, né? Indivisível, até que na célula seguinte altera a sua frequência de disparo e novamente o código se torna digital. Então, convergência e divergência, excitação versus inibição, código analógico versus digital, e assim por diante. Pense nisso e depois veja que conclusão você tira. Como é que se pode, a partir de princípios tão simples, se construir uma complexidade, para ser redundante, tão complexa? Obrigado. Anotei todas essas keywords aqui. Tá bom. Thaís, pode falar. Oi, professor, obrigado mais uma vez. Oi, É Thaís. sempre bom ouvi-lo. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Aproveitando essa dualidade que o senhor tocou, essa dicotomia de excitatório e inibitório, eu vi que o senhor falou da serotonina, né? Que é excitatória, e eu gostaria de saber se há mais estudos que estudam a fundo esse fenômeno a nível de circuitaria, para ver como é a modulação de inibe, excita. E outra coisa é que o senhor falou, em um dos seus slides que o senhor mostrou, o lobo occipital, mostrou que em algumas pessoas são mais propensas a acontecer esse fenômeno, e tem uma demonstração de propagação ali no córtex occipital, e aí tem uma certa barreira que é o sulco. E aí eu queria saber se nessa parte do sistema visual existe algum estudo que estuda esse fenômeno especificamente lá, e mostra, sei lá, se começa na região de V1, V2, V4, se existe estudos mais a fundo mostrando o estudo desse fenômeno lá nessa região, já que é tão importante, como o senhor falou, que causa alguns efeitos visuais, né? Que já foi provado, já foi visto, que coincide até com a velocidade que se vê a DA no córtex. Tá. Eu vou começar por essa pergunta, depois eu volto para a primeira. Thaís, o grande drama de quem estuda a depressão alastrante é que, com as técnicas de que se dispõe no momento, é muito difícil aplicar esses estudos a seres humanos,
por razões éticas óbvias. Quer dizer, para você ter certeza de que aquele tecido está sofrendo um episódio de depressão lastrante, você tem que registrar de forma invasiva. Você tem que anestesiar o animal, abrir o crânio, e no ser humano você não pode fazer isso, né? Então, o interesse dos colegas clínicos, neurologistas, por esse fenômeno é um interesse muito relativo. Muitos deles nem sabem que o fenômeno existe, o que é, como funciona. Outros sabem porque ouviram o galo cantar em algum lugar, mas também não têm maiores interesses. Até porque esses colegas não têm muito tempo, fazendo o gesto aqui com a mão, né? Não tem muito tempo para se dedicar a isso, esse tipo de estudo, não. Eles têm outros compromissos, né? Então, enquanto a tecnologia não nos provê com instrumentos e técnicas que permitam fazer análise do fenômeno de forma não invasiva, enquanto isso não acontecer, o estudo em humanos vai ser muito limitado, tá? Já há grupos na Europa que estão tentando desenvolver dispositivos eletrônicos, por exemplo, amplificadores especiais, com filtros especiais, para tentar captar o sinal da depressão lastrante de forma inequívoca, numa situação não invasiva, como é o eletroencefalograma. Você põe o fiozinho no crânio da pessoa, na cabeça da pessoa, e registra. Isso com a depressão lastrante ainda é muito complicado, muito problemático. Mas quando esses grupos colocarem à disposição da ciência esses equipamentos, aí nós vamos dar um grande passo, né? Agora, a primeira parte da sua pergunta, o que era mesmo? Era para saber se a nível de circuitaria há estudos que mostram mais neuroreceptores, além da serotonina, que o senhor falou do excitatório, se existe alguns estudos a mais que mostram essa coisa da excitação e da inibição, mapeando esse fenômeno, como ocorre a nível de circuito. Estudos em animais de laboratório, há muitos. Agora, em humanos, não, né? Pelas razões que eu acabei de descrever. Mas em animais de laboratório já se demonstrou participação não só do sistema serotoninérgico, mas também do sistema colinérgico, sistema glutamatérgico. Todos esses grupos de neurônios que exercem suas funções por meio de moléculas diferentes ou de receptores diferentes, muitos deles têm uma ação bem marcada nesse fenômeno, até onde se pode estudar até agora. Agora, em humanos, pelas razões que eu já falei, isso não tem nada a respeito, ou quase nada. Certo, muito obrigada. Não. Obrigada. Acho que foram todas as pessoas que estão presentes aqui. Matheus tem pergunta para fazer, né? Professor. Precisa abrir aqui pega. O senhor falou sobre o comportamento da glicemia em pacientes e que o comportamento ele vai alterar essa questão da depressão lastrante. Dá para me escutar bem? Estou ouvindo. E aí, quando a gente vai fazer, por exemplo, tratar pacientes com enxaqueca, eles tendem a ter dois fenômenos muito interessantes. Um gosto peculiar por doce, tem até um nome específico, que eles tendem a gostar mais de doce da população em geral. E o outro, eles são dependentes de horário de alimentação. E aí, esses dois fatores têm a ver com a depressão lastrante, é por isso que causam esses sintomas? Olha, afirmar com certeza eu não posso, mas eu diria que essa é uma hipótese muito interessante a ser testada. Se eles têm uma tendência natural por doce, se a gente puder traduzir isso como uma afinidade por glicose, né? Então, um teste interessante a fazer seria ver se
aumentando a glicemia desses pacientes, se eles teriam uma redução da incidência das crises de enxaqueca ou da gravidade delas, né? Ou as duas coisas. Esse é um teste relativamente simples de fazer, mas é preciso que alguém pense e faça, né? Então, vocês fiquem claros. Ficou, professor. Vou botar pra cá. Desculpa. Eu tenho perguntas. Nivaldo, doutor. Oi? Nivaldo, me permite uma intervenção bem rápida também. Eu queria dizer o seguinte: aquelas pessoas que se sentirem assim curiosas ou interessadas em conhecer mais sobre o fenômeno, talvez pudessem organizar com você aí uma visita ao laboratório, onde a gente poderia ver a forma como a gente faz o registro, né? Alguns outros dados, alguns equipamentos que nós temos lá, e mostrar como é que o estudo experimental desse fenômeno é feito aqui em Recife. Estou à disposição. Obrigado, professor. Primeiro eu queria registrar a presença de gente que já saiu aqui correndo. Exemplo do professor Diogo, que é colega do professor Rubinho no laboratório, que está lá na ProPG. Tem o professor Hugo Almeida, que é da Escola de Medicina da Universidade do Minho, que trabalha com qualificação de comportamento social e dor, está com uma colaboração nesse momento agora bem interessante com isso, com o aluno de graduação Gabriel Arcanjo. O Vitor Santos, que trabalha com navegação, né, qualificação de navegação, hipocampo principalmente, e é de Oxford. O senhor fez o mesmo prédio, ele achou curioso que é o mesmo prédio que o senhor fez o pós-doc, que estava aqui há pouco, e vai estar com a gente aqui no Horizonte Próximo, não lembro a data dele, mas está perto da apresentação dele aqui também. Tinha mais gente aqui que eu não vou lembrar, mas hoje a gente está com uma audiência bem espalhada e bem diversa. Então, muito obrigado por atrair essa atenção dessa turma aí. E eu agora vou botar Tranquilo, Pietro. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Um abraço. Professor, tem um monte, como sempre a gente se encontra e tem um monte de ideias possíveis. Eu vou aproveitar aqui o gancho do que o Hugo trabalha, que é comportamento social. E eu fiquei pensando aqui de como o comportamento social, já que o senhor... vou pensar agora em modelo de desnutrição infantil. Então, como é que o comportamento social poderia ser alterado, se seria alterado eventualmente, por esse modelo de desnutrição infantil que o senhor tem, que parece muito simples, é simplesmente trabalhar com ninhadas maiores para ver o resultado disso, como o senhor mostrou aqui, né? E eventualmente, né, pensando assim, isso seria o que a gente pode chamar com alguma cautela de social neuroscience, né, que é o que o pessoal chama essa grande área de neurociência que estuda comportamento social, e a gente pode chamar de neurometabolismo social. Qual é a influência do metabolismo, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento do metabolismo, no comportamento social. Então, vai que a gente usa uma dieta, essa dieta do triptofano, né, de carência dele, que é que afeta um sistema fundamental para o comportamento social, que é a serotonina. Então, acho eu que uma dieta como essa aqui, eventualmente, altera o comportamento social do adulto, pelos resultados que o senhor mostrou aqui. Então, acho eu que tem aqui uma interseção que pode ser interessante, né, de neurometabolismo, desenvolvimento, particularmente, e comportamento social. Ele tem um modelo de estudo lá bem estabelecido, já bem maduro. O senhor tem aqui do seu lado também um modelo bem estabelecido, bem maduro na parte de neurometabolismo. Eventualmente, isso pode ser uma coisa interessante para alguém fazer doutorado, né? Quem sabe, né? Então, a gente está dando risada aqui. Então, é só para dizer assim, essa área de neurometabolismo, ela tem um impacto, por razões óbvias, em muitas áreas, sub-áreas de neuro, a exemplo da área que estuda comportamento social. Eu queria saber se essa faz sentido para o senhor, essa intuição. Tem uma outra lista, tem outras coisas aqui que é para provocar um pouco também, Emily, nessa linha de espectroscopia, né? Será que a gente não pode usar FNIRS, por exemplo, para medir? É uma técnica de medida de espectroscopia, a gente usa no projeto Neurobíblico,
Ele pode falar um pouquinho mais, para fazer uma medida não invasiva do fenômeno, né, ao longo do encéfalo, e aí você pode começar com rato e depois eventualmente pensar isso em humanos, né? Essa ideia de alteração de fluxo sanguíneo é bem interessante, porque a parte de neuroimunologia cresceu muito, de 2017 para cá, principalmente com essa interação do sistema imune com o sistema nervoso. Em Natal tem um grupo forte da isso, que eu tive a sorte de pegar carona junto com uma aluna que saiu daqui da UFPE, foi fazer mestrado com um amigo, Eduardo, Dudu, e trabalha nessa área, e ela falando dos achados deles no mestrado dela, bem interessante daí, foi uma coincidência danada. Emanuele, que foi aluna, foi indicada aqui por uma professora da fisioterapia, Karine, que acabando o mestrado lá com o Dudu, nessa área de neuroimune, e assim, essas alterações vasculares que o senhor mostrou aí, óbvias, 44, né, eventualmente promove, isso é uma coisa que eles estudaram e verificaram, que promove alguma alteração no sistema imune, né. Eu queria que ela estivesse participando aqui mandei para ela o anúncio, mas ela provavelmente não viu. Então, talvez exista uma interação da depressão e o sistema imune. Eu queria também ouvir um pouquinho o que o senhor acha, considerando esses achados recentes aí nessa área, na interação do sistema nervoso com o sistema imune, né? Principalmente a partir da observação vascular, né? A outra coisa, está tudo anotado aqui, essa alteração que o senhor mostra aí na mielina, ela é oligodendrócito, certo? É célula glial, imagino eu, que é dano às células gliais e em particular oligodendrócitos aí. Não seria isso não um problema da mielina, funcionalmente falando, como aquele elemento que torna eficiente a transmissão do potencial de ação, e talvez, eventualmente, ou se foi feito algum controle de uma modulação na atividade glial como um todo, entendeu? Então, o problema não é a mielina, é, por exemplo, uma carência na participação da célula glial na modulação de alguns componentes no meio extracelular. A gente sabe que os astrócitos são fundamentais para isso, né? Por exemplo, então, a concentração de potássio no meio extracelular é controlada pelas células gliais, acetilcolina e assim por diante, né? Eu digo para os meus alunos que as células gliais são tipo aquela CONAB, né? Que ela garante um fluxo mais ou menos constante de concentração da Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil. Ela pega quando tem abundância e solta quando vai faltando. Então, eu vi aquela ação, não sei, queria saber o que o senhor acha. Se a gente consegue falar só que é um problema de mielina ou é um problema da atividade das células gliais como um todo, ou em particular das células gliais responsáveis pela manutenção da concentração de substâncias ali no meio extracelular, né? Não somente os oligodendrócitos, certo? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E o senhor falou muito aí, falou eventualmente que o estresse teria interação com a depressão alastrante. Quais são os estudos que o senhor conhece de estresse e depressão alastrante, se tem alguma coisa nessa linha aí? Então, só para rememorar, comportamento social, neurometabolismo social, comportamento social e desnutrição infantil, poderia ser uma coisa a se pensar. Esse estudo do triptofano foi bem interessante porque mexe no elemento fundamental para comportamento social, que é a serotonina, então eventualmente pode ser bem interessante. Essa coisa da alteração vascular, olhando na perspectiva de hoje agora, não mais de 44, mas de 2017, talvez promova uma diferença na interação do sistema nervoso com o sistema imune. Aí eu queria saber o que o senhor acha. E essa coisa da ação sobre as células gliais, fica evidente que existe uma ação sobre o oligodendrócito, mas será que para por aí ou tem outras células gliais que eventualmente são afetadas por esse protocolo que foi usado aí, se tem algum controle nessa linha? E por último, não menos importante, interação, depressão alastrante e estresse. Falei que era uma enxurrada. É uma enxurrada, realmente. Mas é uma enxurrada de coisas muito interessantes, viu, Nivaldo? Com relação ao sistema imune, começa-se agora a olhar para esse lado, sabe? Não há ainda muitos dados não, mas eu sei que já há gente interessada tentando
procurar estabelecer, se é que existem, correlações entre as características do fenômeno e alterações imunes, ou vice-versa, né, nas duas direções. Com relação ao comportamento, é outra vertente muito interessante, da qual se sabe muito pouco. Né? Muito pouco. Se esse fenômeno tem alguma relação com alterações do nosso comportamento, ou vice-versa, é uma coisa em aberto ainda. Sabe muito pouco. Se sabe, assim, genericamente, que alterações que levam a estresse, que aumentam o estresse, podem influenciar o fenômeno. Por exemplo, a privação de sono paradoxal. Isso a gente estudou em ratos. Existe uma forma relativamente fácil de você privar o rato de sono paradoxal, chamada técnica do tanque d'água. Você põe o animal dentro de um recipiente com água, no meio do qual existe uma plataforma 2 centímetros acima do nível da água, uma plataforma que tem uma área que é suficiente para ele ficar se equilibrando ali em cima e não ter contato com a água. Mas quando ele começa a entrar em sono, o tônus muscular diminui, ele ou dá uma pescada com a cabeça e bate o focinho na água e acorda, ou às vezes cai mesmo dentro d'água e volta para cima da água. E nessa situação ele é privado de sono. A privação de sono já se sabe há muito tempo que é um dos fatores que aumenta a excitabilidade do sistema nervoso. Tanto que quando o eletroencefalografista tem um paciente que há uma suspeita de que ele tem um foco epilético, mas que fez um eletroencefalograma e foi inconclusivo, não há certeza de que aquilo ali pode ser ou pode não ser um foco epilético. Então o que o eletroencefalografista faz é pedir que o paciente repita o EEG, mas depois de passar uma noite sem dormir. Então, o EEG e o indivíduo privado de sono frequentemente demonstra, se houver, o foco epilético, que aumenta a excitabilidade. E tudo que aumenta a excitabilidade interessa para a depressão alastrante. Então nós testamos, comparamos animais privados de sono com animais controle, e a privação facilita o fenômeno. Você já está na literatura, né, publicando. Com relação às alterações vasculares, também é um campo ainda em aberto. Pouca coisa foi feita depois daquela época. No momento, existe nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, um laboratório dedicado ao estudo de doenças neurovasculares em seres humanos, e lá eles têm algumas pessoas que se interessam em estudar em modelos animais, e tem pessoas que estão fazendo estudos com depressão alastrante em alterações vasculares. Tem, inclusive, uma ex-aluna nossa que atualmente está lá. Atualmente, que eu digo, e sem perspectiva de voltar, porque parece que já se radicou por lá. Então, há essas perspectivas. Esse é um laboratório que eu conheço nos Estados Unidos. Deve ter outros, eu não sei. Agora, mielinização de glia. Bem, o que se sabe em experimentos em animais é o seguinte: as evidências indicam que a atividade glial, quando está muito efetiva, muito eficiente, ela contribui para se contrapor à propagação da depressão alastrante. Ou seja, um cérebro com a glia muito ativa é um cérebro que tem dificuldade em propagar a depressão alastrante. Ao contrário, um cérebro com a glia deficiente, a depressão alastrante se propaga com muita facilidade. Isso já está publicado. Então não é só o oligodendrócito, micróglia, astrócito, essas células todas têm importância. Na verdade,
eu acho, né, é que os fatores que determinam se a depressão laxante está facilitada ou dificultada é a soma algébrica de uma série de vetores, cada um com uma direção, um sentido e modo, né? E que nesse jogo de xadrez, qualquer desses vetores que variar, influencia esse fenômeno. Essa que é a verdade. No caso da mielina, o que se imagina é que a mielina no córtex, a mielina entre as células, ela funcionaria como um obstáculo. Por quê? Porque a propagação parece que depende de um elo humoral, isto é, alguma substância química que o neurônio que entrou em depressão libera e que se difunde no meio e ao atingir outra célula faz com que ela entre em depressão, que vai liberar essa substância, que vai contaminar outra e assim por diante. E isso explicaria por que o fenômeno se propaga com velocidades tão baixas. Então o cérebro que tem pouca mielina tem pouco obstáculo para essa propagação, e aí a velocidade é alta. Na desnutrição tem pouca mielina entre as células, e mais do que isso, as células estão mais próximas, porque o cérebro desnutrido é tudo mais compactado, então vai tudo mais rápido. Há uma publicação em que os autores fizeram o seguinte: injetaram no camundongo uma substância que é uma gliotoxina, substância que deprime a função glial. E nesses camundongos assim injetados, a propagação da depressão laxante se torna significativamente mais veloz. Então, esses dados já estão na literatura. Agora, em seres humanos não tem nada. Não tem nada, né? Não sei se ajudou. Agora, estou de braços abertos para analisar qualquer proposta de colaboração nesse sentido, no que a gente puder fazer lá no laboratório. Sem dúvida. O professor Diogo, ele voltou aqui. Diogo, você quer falar um pouquinho? Grande abraço. Não sei se ele pode falar, também ele estava numa reunião aí. Aí não pode falar. Não pode. Fica para outra oportunidade. Ele está numa reunião com o PG. Pessoal, eu só, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu queria agradecer imensamente a presença do professor Rubem novamente, a presença de Emery. Emery, tem pergunta? Pergunta não, é do uso do infravermelho. Sim, o FNIRS, por favor, aí. Sim. Faltou essa daí, professor. Faltou essa daí. Como é que... Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Emery, quer falar um pouquinho sobre o FNIRS para ficar mais claro? O professor, talvez ele não conheça. Eu já tenho olhado com o NIRS, é a espectroscopia do infravermelho, professor. Ela já é uma técnica, de certa forma, clássica, porque os conceitos de difusão de luz dentro dos tecidos biométricos, eles já são conhecidos desde da década dos anos 90. A modelagem ela veio sendo desenvolvida muito antes disso, mas aí os métodos experimentais melhoraram muito com a miniaturização dos espectrômetros. E naquela época, antes da década de 90 até a década de 80, era muito difícil de você trabalhar com materiais na região do infravermelho que não fosse silício. Silício é um material fácil de ser modelado, então fazer sensor de silício já é possível há bastante tempo, mas utilizar outros instrumentos ópticos, como arsenete de galho ou então alguns derivados, era bem complicado de fazer o sensoriamento. Então, apesar dos espectrômetros Raman já existirem e outros tipos de espectrômetros FTIR serem oriundos desse intermédio dentro da década de 80, ainda eram técnicas muito rústicas. Isso só veio ganhar corpo realmente ao longo da década de 90. E aí, o que isso significa que traz para a gente? O infravermelho ele começou a ser muito utilizado do ponto de vista de detecção anatomicamente, então caracterização dos tipos de tecido eram feitos, e a parte do NIRS funcional, da espectroscopia de infravermelho voltado para o funcional,
sempre depende do tipo de interação e de algum processamento que é realizado, onde a absorção do infravermelho ela é determinada por uma função fisiológica do tecido. Então, isso ficou bem mais caracterizado na primeira década dos anos 2000, e hoje em dia está bem difundido o uso da FNIRS. A tecnologia agora avança para você ir explorar exatamente o tipo de interação, o poder de absorção do infravermelho por parte de biomoléculas, mas aí o interessante é você trabalhar no formato da luz. Então, se você vai colocar uma luz pulsada no tempo ou na intensidade, sabe? Uma modulação na intensidade da luz, faz uma determinada caracterização. Ou se você coloca um pulso de laser, mas um pulso ultra curto, sabe? Então, para baixo de nanosegundos. Aí a forma de interação com a biomolécula ela vira uma assinatura molecular. A vantagem de trabalhar com infravermelho é porque o infravermelho ele tem um poder de penetração muito grande nos tecidos biomédicos, então ele não é absorvido pelas camadas iniciais, ele se difunde, ele entra no regime de difusão para dentro do corpo, coisa que a gente não consegue com ultravioleta, nem azul, nem até luz verde. Luz verde, ela consegue penetrar pouquinho, sabe? 5 milímetros. O infravermelho, ele consegue penetrar inicialmente 10 milímetros, 15 milímetros, e por regime de difusão ele chega a unidades de centímetro. Então, é nesse sentido, casando com a estratégia de avaliação dos potenciais de absorção, que a estratégia do NIRS funcional ele é colocado. Então, aí agora, a ideia, a contribuição que eu gostaria de dar nessa área é a gente partir para uma área muito maior de interação com biomoléculas, uma caracterização muito melhor com biomoléculas, utilizando, no primeiro momento, como são sinais, né, e sinais eu consigo trabalhar muito bem, utilizar, num primeiro momento, os algoritmos de inteligência artificial para fazer essa discriminação bem mais seletiva. Aí, inicialmente, como o senhor mesmo estava falando, não dá para a gente chegar e colocar tudo em experimentação animal num primeiro momento, mas uma caracterização em experimentação com animais, desculpa, não dá para a gente colocar em experimentação humana no primeiro momento, mas uma caracterização de experimentação animal é fácil de ser feito. O FNIRS para o silício, ele é limitado a falar para a gente sobre óxido de desoxirremoglobina, porque o que eu tenho tentado é utilizar um infravermelho fora da região do silício, um pouco mais complexo de ser trabalhado, mas que pode dar para a gente informações moleculares através de potenciais de vibração molecular e de rotação molecular. Então, essa assinatura molecular agora, ela fica dependente da fisiologia do tecido. E por se tratar de infravermelho, pode ser uma alternativa para a gente verificar através da FNIRS, de fato, se está tendo alguma concentração de um metabólito ou não. É uma estratégia razoável, pelo menos é o que a literatura tem demonstrado nesses últimos anos. A energia desse raio infravermelho não produz lesão no tecido? Zero. Em água absorve. É grande vantagem. A Thaís levantou a mão, né, Thaís? Não, professor, acho que ficou Não. levantada ainda. Ficou levantada, tá. No final das Olha, contas... Nelly, eu entendo muito pouco disso, mas estou aberto a conversa para a gente ver a possibilidade de interação, de colaboração, né? Sem dúvida. Eu acho que essas técnicas promissoras têm que ser exploradas. Tem uma área que eu acho fantástica, nunca consegui realizar nenhum trabalho, professor, é a da tomografia por difusão óptica, DOT, a nomenclatura dela. Você sai colocando luz em um determinado ponto e coloca detectores
ao redor, né, convencionando a simetria para realizar uma tomografia. E aí, é claro, para fazer essa experimentação humana é bem mais complexo, tem que estar com a técnica muito mais evoluída. Os pesquisadores que mais avançaram conseguiram realizar aplicações para tomografia de regiões da mama, então procurando microcalcificações mamárias para caracterizar o câncer de mama. Para a área de neuro, não tem nenhum dispositivo validado para uso clínico. São técnicas em que está ainda, de uma forma muito exploratória, analisando como que é a difusão da luz dentro dos tecidos cerebrais para poder ter uma caracterização melhor. A vantagem, mais uma vez, de trabalhar com infravermelho é que a gente pode ir na direção do funcional, não ficar restrito apenas ao anatômico. Muito bom. Vamos conversar sobre isso. Sim. O professor Nivaldo intermediando aí. Excelente, excelente. Ania, quer... Eu quero só agradecer, acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, acho que podemos dar por encerrado aqui, agradecer novamente, muito fortemente, a presença do professor Rubem e de todos vocês que estão aqui hoje. Isso, muito obrigada. Fiquem por dentro também das próximas palestras que daremos. Com certeza. Último pitaco aqui. Para aqueles mais curiosos que quiserem conhecer mais sobre o fenômeno, façam uma procura na internet, no Google, no PubMed, né? Basta colocar a palavra-chave Spreading Depression, que vocês vão ver como esse fenômeno é estudado no mundo inteiro. Há poucos países em que ele não desperta muito interesse, né? Um deles é o Brasil, mas o resto do mundo é muito estudado. Queria agradecer, então, o convite. Foi uma experiência bastante interessante para mim também. E eu estou à disposição, viu, Nivaldo? Muito obrigado, professor, mais uma vez, pela presença, pela apresentação aqui. Eu acho que daqui saem várias ideias interessantes para trabalhar com o fenômeno e vamos avançar com isso. Aqueles que se interessarem, o professor Rubem, extremamente acessível, é procurá-lo. Tá bom? Um grande abraço. Um abraço em todos. Até a próxima semana. Vai chegar no e-mail de vocês aí o anúncio, tá bom? Um grande abraço. Tchau, Nivaldo. Até mais.